Olá, boa noite! Inteligência artificial é o nosso assunto de hoje, com o convidado Marcos Emignani, jornalista, especialista em comunicação digital, certificado em marketing de conteúdo e copyright e pós-graduando em inteligência artificial. Sejam bem-vindos! Oi, Caco! Oi, Adri! Oi, Joel! Olá, Alex! Oi, Gabriel Santana! Oi, gente! Sejam bem-vindos! A live de hoje vai falar sobre um assunto que está muito em voga. E a inteligência artificial, ela tem modificado a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de se comportar. Olá, gente! Sejam bem-vindos! Gabriel Santana, tudo bem? Então, gente, esse assunto é de muita validade porque nem sempre a gente se dá conta do quanto a inteligência artificial está inserida nas nossas relações e inserida na nossa vida. Agora há pouco, eu não sei se vocês viram, eu coloquei um vídeo de um robô fazendo drinks, né? Naquele navio do Japão, o Ocean, não lembro o nome. Mas enfim, como está presente mesmo sem a gente não saber. Quando a gente está no Facebook, quando a gente está nas nossas redes sociais. Oi, Miola, tudo bem? Em todas as coisas os robôs estão tomando conta, nos negócios também, nos nossos relatórios e no nosso dia a dia, a inteligência artificial tem tomado um corpo, tem tomado uma dimensão muito maior. E é por isso que é de muita validade a gente entender como é que isso funciona para poder se posicionar de uma forma melhor. Então vamos ver aqui onde está o nosso convidado. Vamos chamá-lo Marcos Emignani, jornalista, especialista em copyright, especialista em um monte de coisas. Eu tive até que dar uma lida aqui, porque olha só, né? Especialista em comunicação digital, certificado em marketing de conteúdo e copyright e pós-graduando em inteligência artificial. Ele era meu vizinho, meu amigo e mentorando. E também vai estar conosco contribuindo com a inteligência artificial. Oi, mãe! Seja bem-vinda! Oi, Marco! Chegou! Eu te mandei um convite aqui para entrar, não sei se tu viu. Vou te mandar de novo. Vamos lá, enviar, ok. Aguardando o Marco, Marco chegando. Olá, Marco, boa Oi, noite. cara. Tudo bem? Tá me ouvindo Tudo bem? certo? Eu sim, e vocês? Ouvindo bem o Marco? Tudo certo, gente? Me deem um joinha se vocês estão ouvindo bem. Me deem um joinha se tá tudo ok com o áudio, se a imagem está boa. Então, tem um delay, né? Então vai demorar um pouquinho o pessoal responder, mas sim, tá ok, ótimo. Marco, seja bem-vindo. Eu tive que ler o teu currículo porque eu não decorei, né? Era muita coisa, né? Era muita coisa. Então, seja bem-vindo. Eu estava falando aqui com o pessoal, fazendo a minha explanação inicial, falando um pouquinho da inteligência artificial. Conta pra gente por que tu te interessou por esse assunto e foi fazer pós nesse assunto, foi buscar conhecimento nesse assunto. Isso aí. Então tá. Boa noite, Cassiana. Boa noite a todo mundo aí que tá acompanhando. Para mim é um prazer inenarrável, né, tá participando da live. Essa live tá com vocês hoje para conversar sobre um assunto que tá muito candente, né? Tá bastante ativo nos últimos tempos, principalmente, que é a inteligência artificial, né? A minha formação acadêmica ela é em jornalismo, então eu sou jornalista, né, de formação,
E eu tenho uma pós-graduação em comunicação digital. Eu sempre tive muito interesse por toda essa área digital, né? Enfim, tudo que tenha, esteja envolvido, né, no mundo digital. E sempre trabalhei também muito forte com isso, né, na minha carreira profissional, enfim, etc. E nos últimos tempos, obviamente, com esse crescimento de toda a área digital, né, a inteligência artificial ela está muito envolvida nisso tudo, com o mundo do marketing digital, né? Eu resolvi então cursar uma outra pós-graduação numa área então que não é tão humana, né? Não é da área de humanas. A inteligência artificial, justamente, ela, no sentido do conceito, ela é quem tenta imitar a inteligência humana, né? E, na verdade, essa minha entrada para o mundo da inteligência artificial tem muito a ver, obviamente, com o meu interesse pela área, né? Pela área digital, enfim, de tecnologia, de comunicação e marketing, que está muito ligada e cada vez mais ligada à área de inteligência artificial. Então, para mim, um prazer estar aqui e a ideia, de fato, é a gente fazer um bate-papo mesmo, né? Não entrar em conceitos muito aprofundados do termo inteligência artificial e aprendizado de máquina, né? Mas é uma conversa mesmo sobre como isso tá na nossa vida, no nosso dia a dia já hoje e como daqui a um pouco vai estar mais ainda, né? Ótimo! A gente tem uma série de perguntas que vocês enviaram e o Marco organizou, tirou alguns termos que ele achou que não ficavam bem e refez as perguntas, enfim, ele deixou tudo redondinho para a gente. Então, a primeira pergunta é: o que é a inteligência artificial? Vamos lá, vamos começar pela respondendo o que é mais importante, né? O que é a inteligência artificial? Na verdade, o conceito de inteligência artificial, ele está justamente ligado àquilo que eu comentei antes, é o conceito de tentar simular a inteligência humana, né? Então, tudo que é não humano e que trabalha para executar uma tarefa considerada humana, né, é inteligência artificial. Então, todo o mecanismo, né, a ferramenta, enfim, que realiza uma tarefa com vistas a se assemelhar, né, à inteligência humana é considerada inteligência artificial. Certo. O conceito mesmo, ele nasceu mais fortemente, né, a partir aí depois da Segunda Guerra Mundial, como muitas coisas, né, vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Mas principalmente ele está muito ligado aí por volta dos anos 1950 com o início, principalmente da computação, os dados computacionais, enfim, né, com o surgimento de toda essa área de cálculo computacional, é que a partir daí começou mesmo a surgir mais fortemente o conceito de inteligência artificial que a gente conhece hoje, né? Isso ali a partir dos anos 50, 60. Então, com o surgimento dos computadores, né, o matemático Alan Turing, enfim, que foi um dos grandes precursores de toda essa área. E a partir disso, isso começou a evoluir. Eu acho que não importa a idade que a gente tenha, hoje a gente percebe o quanto a tecnologia evolui, né, a cada dia, enfim. E nesses últimos 50, 60, 70 anos, um período curtíssimo, se a gente levar em consideração a idade do planeta, né? Nós andamos muito rapidamente nesse quesito da inteligência artificial. Bom,
É um assunto relativamente novo nesse sentido, mas nem tão novo assim, porque se ele está entre nós desde a década de 1950, né? Então muito também já se falou e já se estudou sobre isso. Mas basicamente a gente tem, pode ser, a inteligência artificial ela pode ser dividida, e isso os teóricos e os estudiosos sempre apresentam formatos e classificações diferentes, né? Mas existem dois grandes hoje, nos dias atuais, dois grandes grupos de inteligência artificial, né? E dentro desses grandes grupos, outros grupos e subdivisões. A gente pode classificar então a inteligência artificial como inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte, né? A Uhum. inteligência artificial fraca, como o próprio nome já diz, ela é fraca, né? Ela executa um tipo de ação ou tarefa mínima, de inteligência mínima. Então, por exemplo, isso já é muito consolidado, principalmente nas indústrias. Então, por exemplo, os robôs, né, que a gente normalmente, quem trabalha em indústria tem um contato mais próximo, mas quem não trabalha em indústria vê muito em televisão, talvez, né, enfim, os robôs dentro dos parques industriais são considerados são considerados de inteligência fraca, porque eles são capazes de executar tarefas contínuas e pré-programadas, né? Então, enfim, a velha história do robozinho lá que aperta o parafuso, ele vai apertar o parafuso, vai apertar o parafuso. E isso não significa que não seja uma inteligência artificial importante por ela ser fraca. Porque, obviamente, o robozinho, que a gente diz aí que está apertando o parafuso, ele tem uma precisão milimétrica que o humano muitas vezes não tem, né? Então, essa é a considerada, no grande grupo, a inteligência artificial fraca, né? Que é essa mais voltada à automatização de algum processo mesmo. E aí a Certo. gente, e aí a gente tem o grupo de inteligência artificial forte, que é esse que vem cada vez mais crescendo e evoluindo. Nesse grupo é que entram as tecnologias e todas as ferramentas e plataformas que trabalham, sim, voltadas muito mais proximamente da inteligência humana. Então, é uma capacidade que vai além de um processo automatizado e repetitivo de determinada tarefa, né? Aham. E é essa Então, que a gente usa no dia a dia, tipo o BI, todas aquelas ferramentas que a gente utiliza de relatórios, né? Todas aquelas coisas que a gente faz e que pegam detalhes e que daqui a pouco para a gente fazer manualmente demoraria horrores, né? Para a gente achar aqueles detalhes. É isso? isso, exatamente. A inteligência forte, no caso, ela tem, a principal característica dela é ter essa capacidade preditiva, né? E ela está mais voltada, então ela tem uma capacidade de previsão, né? Ou seja, ela consegue pensar, entre aspas, mais como uma pessoa mesmo. Por exemplo, né? O pensamento humano ele é lógico no sentido que vejo uma nuvem no céu, vai chover. Então, essa é uma capacidade preditiva da inteligência artificial forte, né? Óbvio, estou usando um exemplo super básico, né? Mas, Mas por para exemplo, que a gente inteligência de mercado, assim, por exemplo, avaliação mercadológica. Então, o e consumidor está olhando para uma coisa. Aí, lá pelas tantas, o Google escuta, né? O Google vê que tu está olhando uma coisa e ele te dá anúncios daquela coisa. Isso vem da inteligência artificial. exato. Ah, então, esse grupo da inteligência artificial forte
o principal diferencial dele é a capacidade desta plataforma, desse mecanismo de inteligência, ser autônomo. Assim como nós somos autônomos no sentido de interpretar os dados e executar uma ação, essa é a ideia da inteligência artificial. E aí que a gente entra nessas coisas do nosso dia a dia, né? Então a gente tem inteligência artificial fraca no nosso dia a dia, diretamente, né? Em todos os, enfim, desde uma geladeira que a gente que regula o termostato, é uma espécie de inteligência artificial fraca, um elevador que sabe exatamente em qual andar a partir de um toque no botão, enfim, e a inteligência artificial forte que a gente consegue perceber mais fortemente na internet, né? Porque Então, aí isso a gente. eu, tu, o Zuckerberg, a Bixby, que é a assistente virtual, todos aqui estão assistindo, e mais quem? Ah, pois é. Tem muita gente. Sim. Aí a gente entra naquilo que. Inclusive a gente, né, tá no nosso roteiro aí, mas a gente pode puxar para Ai, cá. Não, não tem problema. Não, não, ok, sem problema. Que é a questão das quatro ondas. Então, dentro dessa inteligência artificial, a gente tem, se consideram aí quatro ondas, onde a gente percebe na primeira onda, então é onde a gente percebe com mais clarividência, assim, o funcionamento da inteligência artificial, que é na internet mesmo, né? E aí, dentro disso, a gente tem dois grandes players, né? No mercado digital, que é a Google e todo o seu guarda-chuva de produtos, né? Inclusive o Google, que é o buscador, né? E o Facebook, né? E as redes sociais, enfim. Então, nessa área, a inteligência artificial, ela é uma chave mestra, assim, para o funcionamento de todo esse mecanismo, né? Então, é onde a gente percebe, isso fica mais claro para nós, né? Essa questão, principalmente na primeira onda, que é na internet. A segunda onda é a questão empresarial, e tudo está ligado, né? A primeira com a segunda onda, com a terceira e com a quarta. Essa onda empresarial é justamente a utilização desses dados e dessas informações por parte do mundo de negócios, né? Para executar, enfim, essa questão toda de BI, informação, pesquisa, né, tal. A gente tem a terceira onda, que também a gente percebe no nosso dia a dia, cada vez mais, e muitas vezes a gente até acaba esquecendo, que é a perceptiva, ou seja, a perceptiva é essas ferramentas e plataformas que têm capacidade de perceber determinada condição. Então, o reconhecimento facial é uma onda perceptiva da inteligência artificial. O reconhecimento digital, que hoje a gente tem em todos os celulares, enfim, a capacidade do celular, sei lá, a íris, né? A capacidade do aparelho celular perceber que a gente não está mais olhando para a tela, é uma capacidade, é uma onda perceptiva da inteligência artificial, né? E aí a gente tem uma quarta onda, a autônoma, que é a que está, de novo, está mais próxima à inteligência artificial forte, que é aquela que a gente está entrando mais fortemente agora. Como o próprio nome já diz, por ser a quarta onda, por ser a quarta onda ser a autônoma, é a que corre mais perto da inteligência humana. E aí são plataformas capazes de tomar decisões, né? então, Então, por exemplo, agora, né, gente? Se vocês derem coraçãozinho, o algoritmo do Instagram vai entender que esse vídeo é relevante e que ele pode entregar para mais pessoas. Se vocês mandarem ok, mandarem oi,
né, derem uma banadinha, qualquer coisa que vocês façam, ele entende que vocês estão interagindo e por esse motivo ele entrega para mais gente. Então deem um monte de coração, podem começar. Pode Com dar certeza, bastante coração, mas por isso é a favor. inteligência artificial, é um exemplo da inteligência artificial. Sim. Até a gente tem exemplos que, para nós que estamos muito acostumados a toda essa área do marketing digital, enfim, eles são até banais, né? Mas surpreendem muitas vezes as pessoas e elas até ficam, ah, é verdade, nunca reparei nisso, né? Então, que é o exemplo clássico de fazer algum tipo de pesquisa na internet, né? E aí depois ser bombardeado por, sei lá, vou procurar um tênis na internet, depois aquele tênis está lá nos displays do meu e-mail, eu recebo SMS, e-mail, né, enfim, com aquele produto. Então, obviamente, ali houve o trabalho de uma inteligência artificial, né? Não teve ali uma pessoa que foi lá e anotou, ah, o Marco aqui, eu vi que ele estava olhando um tênis na loja tal, papapá, um preço tal, enfim. Então, isso tudo, por isso que está muito ligado à segunda onda, que é a utilização no mundo empresarial, né? Então, hoje, no marketing digital, principalmente, as empresas e os negócios utilizam as ferramentas de inteligência artificial justamente para receber informação e dados relevantes, mas isso também não, né, receber dado é algo que, ok, estaria suficiente, mas ok, o que que eu faço com esse dado, né? Então, a inteligência artificial, ela tem esse, vamos dizer assim, esse objetivo também, né? Não basta só resgatar a informação. Eu tenho que saber o que fazer com essa informação, né? Então, E por exemplo, muitas empresas estão se tornando digitais, né, Marco? Tem aí uma onda de entrar na era digital. Eu vi que tem aqui uma pessoa a Bea, dona de escritório de contabilidade. Os escritórios de contabilidade está vindo muito essa onda de tornar tudo digital, de não ter mais papel, até por conta daquela coisa que a gente não pode falar o nome, senão o algoritmo derruba a nossa live, mas que está acontecendo no mundo, né? O bichinho. E por causa disso tem acelerado esse processo, né? exato, exato. Inclusive, essa é uma palavra interessante que está cada vez mais, né, inclusive sendo falada por pessoas de todas as áreas, né, que é o tal do algoritmo, né? Isso! Então, justamente, ele é uma peça assim fundamental, né, dentro principalmente da internet para todo esse trabalho, né, de distribuição. Então, é isso que, né, que faz com que eu receba a informação, sendo eu uma empresa que vende tênis, por exemplo, eu recebo a informação do Marco que pesquisou sobre tênis e consiga distribuir para ele, então aplicar para ele um anúncio para que o Marco venha a comprar o tênis que eu quero vender para ele, né? E sim, a partir aí de toda essa situação que a gente vive, eu acredito que a gente vai ter uma aceleração da, dessa, dessa mudança, né, dos modelos de negócio. Não acredito assim num novo normal no conceito pessoal, né, as pessoas, enfim. Mas acredito que a gente vai ter sim uma mudança nessa questão de novos modelos de negócio, porque a gente já está observando muito isso, crescimento do e-commerce a cada ano, são números, agora eu não teria aqui o número, estaria passando um número equivocado, mas é algo bem grande, assim, a cada ano vem crescendo, né? E à medida que isso vem crescendo também, tudo que está ligado a isso vem crescendo também, né? Isso é a aceleração da quarta onda, talvez? Sim, isso na verdade é uma aceleração de todas as ondas, porque as ondas elas não são, isso é muito importante a gente ter esse entendimento
principalmente da área digital, o digital ele perde um conceito que para nós é muito clássico, que é a linearidade. Então a gente tem, por exemplo, né, um conceito de linearidade, né? Assim, a gente está no um, depois vai para o 2, depois vai para o 3, depois vai para o 4. Isso também era muito em todos os formatos de comunicação e marketing, né? Sei lá, as TVs tradicionais, por exemplo. Eu entro lá e assisto. Primeiro tem o jornal, aí tem a vinheta, aí tem o comercial, aí tem a novela, aí tem o jornal, sabe? É linear. Aham. E a característica principal do digital é justamente a não linearidade, né? Assim, eu posso, sei lá, assistir a novela antes do jornal, ou a hora que eu quiser, ou enfim. Então, isso é uma característica muito do digital e que também tem ligação com a inteligência artificial na medida que não significa que essas ondas elas sejam uma atrás da outra, né? Então, sim, essa aceleração do, da mudança dos modelos de negócio, do crescimento de e-commerce, da digitalização das empresas, ela está potencializando todas essas ondas da inteligência artificial, desde a primeira onda na internet, a empresarial, porque cada vez mais as empresas também estão utilizando ferramentas, plataformas de análise e de equação, né, de dados, a perceptiva e a autônoma, né, que aí são as plataformas mais, enfim, evoluídas, vamos dizer assim. Isso. Então, eu ia fazer um comentário que é assim, agora que, enfim, né, eu tô em casa, eu tô isolada, continuo trabalhando, mas eu tive que me adaptar em algumas coisas. Como eu atendia pessoas de outros países, a questão da plataforma digital de atendimento não era algo novo para mim, né? Já fazia muitos anos, e desde a internet de escada na UX, eu já fazia esse tipo de trabalho. Mas o que mudou é que eu tive que adaptar testagem, eu tive que adaptar a forma de formulários, o jeito que eu fazia as entrevistas. Então, foi toda uma adaptação assim de atividades que antes eram concebidas, né, primordialmente presencial e agora precisavam acontecer com a mesma qualidade, com a mesma entrega ou até mais, né? Porque a gente tem o contato visual limitado de uma telinha. Então, eu avaliava o candidato desde que ele entrava na sala, né? Eu olhava até quantos cafés ele tomava. E na realidade deixava bem à vontade todo mundo, óbvio, né? Até porque essa é uma verdade que a gente precisa estar conhecendo. E agora, com essa limitação de telinha, não me dá toda o todo da pessoa, né? Então eu tive que melhorar a questão das entrevistas, eu tive que adaptar todo tipo de material de treinamento, porque a gente continua tendo os treinamentos de forma digital, enfim, as reuniões, a percepção que eu tenho é que as pessoas assim são muito mais diretas no digital, é tudo muito mais rápido, até mesmo numa reunião, assim, uma reunião que talvez presencial demorasse 2 horas, é uma reunião digital que demora uma. Né? Então, acho que isso também, assim, no nosso dia a dia, essa adaptação precisou pegar mais ferramentas, né, do digital e também da inteligência artificial. E as pessoas têm muita pressa. Então, uma avaliação de desempenho digital, ela te dá um algoritmo muito mais rápido, né, um fator muito mais rápido do que se fosse fazer à mão, por exemplo, né? Então, acho que tudo isso faz com que a gente possa estar utilizando a inteligência artificial ao nosso favor. Mas aí vem aquela pergunta, né? Isso retira o humano ou não? Ah, essa é a pergunta, aquela de US$ 1 milhão, né? Enfim, eu acho que é uma pergunta muito Eu não clássica. sei que pergunta vai vir. É essa. Essa é assim, ó, é a pergunta que essa é clássica. Assim, a resposta para uma pergunta dessas, ela é ela, se qualquer estudioso na área for, sei lá,
cravar uma resposta, ó, isso vai ser assim, não vai ser assim e tal, acho que vai estar sendo um pouco, talvez até irresponsável, né? Porque de fato o que a gente tem são tendências, né? Então a tendência ela não é a certeza de que as coisas vão acontecer, né? A principal diferença, de fato, entre a inteligência artificial e a inteligência humana, justamente, é o caráter humano. Uhum. Então, o que é caráter humano, né? É a possibilidade, enfim, de ter uma consciência, de ter alma, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, uma máquina, um robô, por mais inteligente que o robô seja, ele vai executar, por mais inteligente, autônomo e por maior capacidade que ele tenha de autonomia e de pensar, ele está executando uma tarefa, mas ele não sabe o que ele está executando. Então é essa uma frase que a gente utiliza muito, né? Ah, bota a mão na consciência. Um robô nunca vai ter a consciência para botar a mão. Quer dizer, Exato. nunca vai ter, não sei. De novo, é uma palavra muito forte. O nunca ou sempre são palavras muito fortes porque a gente não sabe até onde isso tudo pode evoluir. Então, hoje, o que diferencia principalmente a inteligência artificial da inteligência humana, né? A máquina do homem, da mulher, enfim, é justamente esse caráter humano da consciência, né? Inclusive, isso levanta, suscita debates por todo mundo, por todo tipo de empresário da área, inclusive, né? Desde Bill Gates, né? E, enfim, outros aí também. Me fugiu o nome do físico lá que faleceu ano passado, enfim. Nem imagino, gente. Vocês sabem aí, podem dizer, eu nem imagino. Enfim, eles têm uma visão assim sobre essa problemática, né? Enfim, a máquina poderá dominar o homem, né? Enfim, então eu acho que isso é super importante. De novo, né? A gente não pode dizer isso se isso vai acontecer ou não, mas eu acho que a gente estudando isso, desenvolvendo a inteligência artificial, fazendo isso que a gente está fazendo hoje, é justamente para que a gente entenda e não deixe isso acontecer. Né? Então, quanto mais a gente dominar a inteligência artificial, dominar as máquinas, menor vai ser a chance de que, não que as máquinas dominem o homem ou dominem a humanidade, né? Mas que os próprios homens, homens e mulheres no caso, né? Utilizem as máquinas para dominar outros homens ou outros seres vivos. É, Então, uma coisa que eu posso até parar para pensar, assim, não sei se é por aí, mas me corrija se eu estiver errada, é que assim, a máquina vai te dizer talvez que a pessoa está com características depressivas, mas ela não vai entender que esse sentimento pode ser daquele momento, naquela circunstância, ou que aquilo é uma característica porque a pessoa teve uma ocorrência ali naquele momento, né, naquela situação. Ela não vai ter essa percepção de sentimento, por exemplo. Ela pode ter uma percepção, daqui a pouco eu tô lendo, deixa eu pegar de sim, novo, né? Esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, se vocês já leram, é do criador da inteligência artificial, né? Comentei com o Marco algumas coisas, enfim, né? E até a ideia da live surgiu por causa desse livro. Mas ele fala, eu acho muito interessante, porque assim, tem uma parte que ele fala da inteligência artificial no Japão com o estudo, com os alunos. Aí ele conta que eles fazem o reconhecimento de face, né? E tem as aulas, então, né, com o reconhecimento de face, percebendo quando o aluno parece que não entendeu ou parece que entendeu. E as aulas à tarde são de reforço naqueles exercícios específicos que o aluno não entendeu. É muito interessante, assim, porque eles pegam uma coisa, assim, de captação, né, de rosto mesmo, fisionomia,
para poder fazer os exercícios que vão ser mais avançados ou menos avançados, dependendo da fisionomia do indivíduo, né? Sim, esse é um exemplo positivo da aplicabilidade, né, da inteligência artificial, de justamente a gente não estar gastando, entre aspas, né, energia em coisas teoricamente desnecessárias, né? É, o Rafa Então, Miller que comenta o poder de leitura de um humano para com o outro humano, é verdade. Até mesmo a empatia, o feeling que a gente chama, isso, né? O sentir isso. as pessoas. Empatia, emoção e essa questão até mesmo do toque, enfim. Então, isso tudo, por mais que a máquina, isso falando num conceito atual, né? Por mais que a máquina hoje tenha essa capacidade de pensar artificialmente, ela não tem a consciência daquilo que ela está fazendo, ou do bem que ela está fazendo, ou do mal que ela está provocando. Então esse é o hoje assim o que se entende como o principal diferencial, né, entre o que, por exemplo, aqui eu estou aqui recebendo perguntas e dando respostas. Eu poderia ser o Google aqui, né? Recebo perguntas, devolvo respostas. Mas se eu fosse o Google aqui, eu não teria a consciência de que a gente está tratando de um tema, quem sou eu, que os meus pés estão quentes ou que a minha mão está gelada. Então esse é o grande lance e o diferencial, né? Então acho que a gente não precisa se preocupar tanto, principalmente nessa questão assim de, sei lá, domínio das máquinas, aquelas coisas até cinematográficas, enfim. Mas eu acho que a gente tem que, de novo, que eu comento, né? A gente tem que, quanto mais também entendermos de tudo isso, a gente fica mais capacitados também para não utilizar isso para funções que não são bem quistas, né? E eu E acho que esse é um. isso que tu estava Pode. colocando, eu acho que fica bem dentro da pergunta que fala assim, qual é a limitação da inteligência artificial? Até onde a inteligência artificial pode ir? Sim. Eu acho que essa aí é bem. Isso tudo tá bem para a resposta dessa pergunta. Hoje, o que nós temos hoje, nós já temos inteligência artificial bem evoluída mesmo, né? Os carros autônomos, enfim, os aplicativos, até algo que a gente não comentou anteriormente, as assistentes virtuais, a Siri, Cortana, o próprio Google, enfim, eles têm hoje uma capacidade incrível do ponto de vista de autonomia, né? Porém, de fato, o limitador assim da inteligência artificial é essa questão justamente da consciência, né? Qual vai ser o limitador daqui para frente, daqui 20 anos, sei lá, daqui 10 anos? É complicado dizer isso, sabe? Porque há tempo atrás, aí se comentava muito, bom, mas aí assim, o computador funciona, mas tu tirar da tomada não funciona. Não é bem assim. Daí a gente entrou num mundo chamado nuvem. E a nuvem, se tu desligar o teu computador, a nuvem vai seguir lá, então os dados estão armazenados em outros locais e tal. Então a gente começou a perceber que, opa, não basta desligar só da tomada, porque a coisa vai continuar lá, né? Enfim, mas sim, eu acho que o limitador da inteligência artificial justamente é esse, né? A gente até pode usar os carros autônomos como um exemplo, né? A Tesla aí tá trabalhando com carro autônomo, enfim, e junto com o Google, se eu não me engano, e teve algumas questões aí que tiveram que parar, enfim, porque de fato teve, né? Na teoria tudo é muito legal e tudo, mas no dia a dia, enfim. E outra questão muito importante é que
a gente fala, talvez, em uma nata bem importante da humanidade, né? Porque nós temos aí 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, embora isso tudo seja muito difundido e tal, ainda se tem muita gente que não tem acesso mínimo à inteligência artificial. Bom, não tem acesso mínimo a saneamento básico e toda aquela coisa e tal. Então, que dirá inteligência artificial, né? Então, enfim, é mais ou menos por aí. E, e eu acho que a gente poderia também entrar um pouco nessa questão toda em como, em quais profissões, né, também a gente, que eu acho que é uma das questões aí Exatamente. que Quais estava no profissões nosso. que não vão mais existir, talvez, né, em um futuro próximo, por causa da Isso, inteligência artificial. pois é. E Bom, deixa eu só talvez. fazer uma colocação. A pessoa que me mandou essa pergunta, ela me mandou um áudio extremamente longo, né? Colocando assim, tu podia perguntar então, né, quais as profissões que, por causa disso, mas por causa da incompetência do ser humano. Ela frisou essa frase que eu não coloquei na pergunta, mas ela fez essa referência, sabe? A inteligência artificial e a incompetência do ser humano. Eu não sei se tem a ver, né? Sinceramente, também não sei, pode ter, mas pode. Talvez eu não colocaria assim como uma incompetência do ser humano, porque na verdade, na minha concepção, a inteligência artificial, ela não vem para substituir o ser humano por conta de uma incompetência. Então, por exemplo, nós não estamos falando quando um robô, ele não, e quando eu falo robô, a gente não pode pensar lá nos Jetsons, é aquela coisa, aquele robô de lata. Não, o robô é o nosso celular, enfim, as plataformas, etc, os softwares. Quando um robô entra para uma empresa, por exemplo, ele não entra para substituir alguém, para fazer Não. exatamente aquilo que aquela pessoa estava fazendo, porque ela não estava fazendo. A ideia justamente é que essa ferramenta, essa plataforma de inteligência artificial, ela potencialize coisas e determinadas tarefas daquele funcionário, né, ou daquela profissão, liberando, vamos dizer assim, esse profissional para se dedicar às coisas que justamente a inteligência artificial não é capaz ainda de promover. Então, isso a gente vê muito, muito nas grandes corporações e nas pequenas também, que é essa questão de isto aqui a máquina faz. E eu vou me dedicar ao penso, ao estratégico, porque sim, é muito mais difícil eu ter um software que trabalhe estratégico, que pense. Mas é muito mais fácil eu ter um software que analisa e que executa, Não, né? então, eu passei por uma situação esses dias, até a pessoa que me deu essa tarefa tá aqui, pediu para fazer um ranking de candidatos. E aí eu comecei a pensar, né, como é que eu vou fazer isso? Porque são indivíduos. Então, como é que eu vou montar isso com a pessoalidade, com a singularidade, o nível profissional? Aí eu comecei a montar critérios, né? E aí nessa montagem de critérios eu fiz tipo toda uma tabela para mim poder colocar todos os critérios e depois fazer o entendimento, né? Só que daí não fechava especificamente, porque um tinha 5 anos de experiência, né? Só que ele fazia mais operacional, o outro fazia 7 anos de experiência, mas fazia já a função efetiva. Então, não, 5 anos também, mas na função efetiva. E, enfim, com algumas, né, alteridades, assim, muito específicas. E aí eu fiquei pensando, poxa, se existisse um software que eu explicasse para ele que eu precisava, ele juntasse todo esse conglomerado de dados e me dissesse o ranking, isso ficaria muito mais fácil. Mas hoje a gente precisa de alguém que olhe para isso e entenda esses dados. Porque tu pode ter um universo de dados e se tu não entender, não vai adiantar. É isso? Exato. O que ocorre, né? Tem um exemplo muito clássico, assim, quem utiliza muito ferramentas de inteligência artificial é a área de financeira, né?
e corretagem de seguro, enfim. Então, análise de CPF, né, para liberação de crédito, isso hoje é totalmente automático. Olha, ninguém, sabe, desconheço assim no dia a dia, mas as grandes corporações, né, aí do dia a dia, porque o que que acontece? Essa inteligência artificial, nesse momento, ela dá para essa empresa, para esse indivíduo, para essa organização, escalabilidade, né? Então, assim, existiu lá alguém ou um grupo de pessoas que determinou que a ferramenta deveria fazer aquela determinada conta para dar o determinado resultado, sei lá, para aprovar o crédito, não aprovar o crédito. Ok, mas isso eu tô falando, beleza, para uma pessoa. Agora, quando eu falo para 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, né? Em larga escala, enfim, quantas pessoas eu teria que contratar para ficar lá olhando? Então, esse é o grande, né? Baixa aplicativo, sei lá, de banco e o banco vai liberar o crédito. Como é que o banco libera o crédito? Como é que o banco sabe? Bom, existe ali uma pré-definição de critérios, enfim, que ele vai fazer esse cálculo, né? Então, o que que acontece? Até, assim, em caráter mais acadêmico mesmo, as profissões que a gente entende, muitas profissões já foram substituídas, né? Assim, ao longo do tempo, mas nem sempre elas são substituídas por uma máquina simplesmente porque a pessoa fazia determinada coisa e a máquina passou a fazer aquilo. É porque justamente há uma mudança dos modelos, né? E a gente passa a não ter mais a necessidade, né? Então, por exemplo, a gente pode citar algumas profissões Por que se favor. entende, que se intenta, todo mundo quer saber, ai meu Deus, é minha profissão. Gente, mas fulano, ninguém tá fora desse guarda-chuva ou dessa possibilidade, porque na verdade a gente não tem como saber ainda o que pode acontecer, né? Mas hoje, o que a gente tem hoje, assim, as profissões que têm essa tendência mais de análise, né? E de tarefa que pode ser substituída, automatizada. Então, por exemplo, caixa, né? Operador de caixa, por exemplo, né? Né? Advogado pode ser substituído? Sim, inclusive, olha, eu não vou mentir, ó, corretores de imóveis e de seguro, tá, eu tenho anotado aqui, vocês podem Fala, pesquisar fala. aí A gente tem 7 minutos, tá? Só para te saber, para se organizar no tempo. Passa tri quantos. rápido. 7 minutos. Então, Ah, beleza, então vai ser rápido. Corretores de seguros e de imóveis, enfim, toda essa parte de corretagem, né? Isso tudo pode ser realizado por uma plataforma. Operadores de caixas, motoristas, né? Claro, isso vai depender aí da evolução dos nossos pilotos autônomos. E aí existem outros grupos que a gente entende como mais médio ou longo prazo. Nesses, então, se encaixam jornalistas, psicólogos, advogados e, inclusive, os profissionais da área da saúde, então médicos e tal. Bom, essas profissões vão sumir? Eu entendo que a profissão em si talvez não suma, mas que haverá uma mudança, enfim, como, né, por exemplo, advogados. O que se entende é que a parte burocrática, né, processual, enfim, poderá ser executada a partir de uma máquina, né? Leitura de processo, por exemplo. Enfim, estou usando um exemplo aqui jogado ao olha só, ar, né? tem um comentário aqui do Matheus. Um ótimo vendedor nunca será substituído, na minha opinião. Eu acho que o ótimo nunca será substituído em nenhuma das profissões, porque até para alimentar a máquina precisa do ótimo para poder estar fazendo esse olhar, esse entendimento, né?
Exato, eu acho que até usando o exemplo aí do Matheus de vendedor, é justamente aí, o que que a inteligência artificial faz? Ela municia o vendedor para que o trabalho dele fique mais fácil, ou que ele venda mais, ou que ele venda melhor. Então, O que que essa ele entenda? Que ele entenda que tipo de cliente é aquele, o que que realmente ele compra, o que que faz ele não comprar, o que que é o balizador, digamos assim, talvez. exato, a gente tem informações por meio da inteligência artificial, a gente consegue reunir informações assertivas sobre o produto ou sobre a pessoa para quem eu estou vendendo. E claro, o caráter humano, ou, sabe, o último, aquele aperto de mão que hoje não está podendo acontecer, enfim, e que a gente está tendo que se reinventar para poder, né, utilizar essa parte, vamos dizer assim, sei lá, da sedução da venda, por exemplo, que é um caráter humano, enfim. E isso, e de novo, eu acho que a gente não pode falar em profissões que vão ser substituídas, assim, simplesmente tira aqui e vai. Eu acredito que próprio os jornalistas, né? A gente tem uma modificação não É. na substituição, né? Não se tira um jornalista lá e agora vai ser um robozinho escrevendo textos. É justamente isso, a gente está conseguindo produzir mais, né? E e utilizando essas ferramentas para potencializar o trabalho, né? Então eu acredito muito nisso, sabe? Não no fim por conta da inteligência artificial, porque eu acho que o que mais pode determinar fim ou início de alguma profissão ou não é justamente a demanda, a necessidade daquilo dentro do modelo econômico, enfim, O contexto, né? político. Porque assim, a Magalu, por exemplo, que é um case agora, né, desse momento atual, que eu não posso falar, mas enfim, é aquilo lá, né, que vocês sabem que a gente está vivendo em comum. Mas a Magalu, por exemplo, é um case, assim, porque vendedores físicos ficaram então mais em tele e criaram novos tipos de venda, novo perfil de venda, em que a dona de casa que estava ali cuidando do filho que perdeu o emprego começou a vender Magalu para as amigas. É, isso é super importante. E outra coisa, agora a gente usando, né? Aí surgem outros, por exemplo, a inteligência artificial, a própria digitalização, ela pode, assim, o tempo que o vendedor necessitava para trabalhar dentro de uma praça, por exemplo, isso pode ser expandido. Então, daqui a um pouco a gente pode estar aqui no interior do Rio Grande do Sul vendendo um produto para qualquer lugar do mundo, por meio, né? Então eu me uso da inteligência, o Google Translator, então, né, como é que a gente faria isso antigamente? Pô, preciso vender alguma coisa lá para a Índia. Pô, mas não sei nada de, beleza, nada vai substituir um, mas eu posso, se eu precisar alguma coisa, vou ali no Google Translator, opa, isso aqui. Então, isso tudo, eu acho que é um trabalho em conjunto. De novo, eu acho que a gente tem essa questão assim, né? Muito melhor junto do que confrontando, né? Enfim, Assim, na a gente verdade é tem isso, 5 minutos, né? Eu queria te fazer uma né? pergunta, assim, 5. É bem subjetiva, mas eu acho que vai ser um fechamento legal, assim, né? Quer dizer, não sei, tu tem alguma coisa que tu queira falar de fechamento? Não, eu acredito que a gente conseguiu. É um assunto que a gente vai também, né? Entrando, enfim, tarará, tarará, vai falando, mas acho que a gente ficou só pendente daquela nossa lista, a gente dá um panorama assim de como a inteligência artificial anda no mundo, né? Hoje, obviamente, né? Porque a gente normalmente isso acontece, né? A inteligência artificial, a área que está mais desenvolvida, o país que tem maior desenvolvimento nisso é os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos é que quem lidera, enfim, todo tipo de inteligência artificial, seguido da China, né? Também sempre nos top aí de tudo que é lista. Depois a gente tem Reino Unido, né, Canadá e Alemanha. E o Brasil tem uma pesquisa e tá nessa mesma pesquisa aí tá, eu acho que quadragésimo quinto, enfim.
lugar, mais ou menos. Então a gente tem ainda muito a crescer aqui no Brasil, né? Mas na verdade, no geral, é isso, assim, né, é aquilo que eu comentei antes, né? Embora a gente tenha isso muito desenvolvido, principalmente em países de primeiro mundo, etc., a gente ainda tem um caminho longo a percorrer, né? Verdade, verdade. E assim, tu acha que a inteligência artificial vai modificar as nossas relações e que a questão digital, a internet, vai aproximar ou vai distanciar? Olha, eu acho, sinceramente, que a tecnologia, eu sou um cara voltado, muito otimista em relação à tecnologia. Essa também é uma pergunta que ela é recorrente, né? Que às vezes a gente até uma cena clássica, né? Ah, tá todo mundo sentado na mesma mesa, mas tá todo mundo lá no celular. Então a tecnologia afasta ou, né? Enfim, eu acho que a tecnologia em si, ela não é boa ou ruim, ela não afasta ou aproxima as pessoas. O que afasta ou aproxima as pessoas são as próprias pessoas. Então, assim, imagine a tecnologia como um carro. Eu tenho o carro aqui na minha garagem. Se eu quiser visitar a Cassiana, o Matheus, enfim, né? Eu vou pegar o carro e vou lá. Então, assim, e se eu não quiser, tá aí o carro. Então, assim, o culpado não vai ser o carro, sabe? Nesse sentido. Então, eu acho que isso é um olhar muito importante que a gente tem que dar, principalmente quando a gente entra nesses debates, assim, sabe? Ah, a família é toda reunida, mas tá todo mundo no celular conversando com todo mundo. Ok, mas aí talvez seja uma questão da relação humana e não da relação tecnológica. E Perfeito. aí também, e aí também tem uma questão que eu sempre levanto, que como seria difícil a nossa vida nesse momento que a gente está vivendo sem essa possibilidade de falar, né, com as pessoas instantaneamente, a qualquer momento, enfim. Antigamente, olha, antigamente eu não falo isso há muito tempo, tá? Isso talvez há uns 20 anos atrás. 20 anos não é nada. A gente tinha que mandar carta. Tinha que mandar carta. Ou combinava o horário para ligar, porque ligação no horário que nem agora, esse horário era muito mais cara, sabe? Para ligar para um outro estado do Brasil. Uma ligação internacional era inimaginável para pessoas normais, assim, que nem nós. Tu Então, o viu que 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 essa minha amiga acontece? mãe tá aqui com a gente, aproximando Claro! amigos. Há quanto tempo a gente não vê a Fábio e ela está aqui participando? Então, assim, eu entendo que a tecnologia ela está disponível, ela é uma ferramenta que está aí e a gente, como humano, e aí sim a gente tem que fazer valer a capacidade humana, da consciência. O que que a gente está fazendo com essa tecnologia? O que que a gente faz? Bom, agora eu posso falar com o mundo inteiro. Bom, então vamos falar coisas positivas, né? Ah, eu uso tecnologia para aplicar golpe, por exemplo. Beleza, mas aí é um problema da tecnologia ou, né? Porque o golpe existe desde antes, né? Um minuto, Então, na verdade, é isso. Não, um na minuto. verdade, eu finalizo com isso, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar positivo, justamente para poder aproveitar da melhor maneira possível todas as tecnologias, inclusive a inteligência artificial, no nosso dia a dia. Daqui a um pouco vão vir os carros autônomos, as geladeiras autônomas, Eu aquela vou coisa adorar. toda. Que Vai desista, ser assim, que faça tudo. liga a TV, desliga a TV com o poder do pensamento, né? Lava a louça, imagina só, então, lava a louça com o poder do pensamento, puf, lavou, então tomara que isso venha acontecer, porque eu duvido daí que alguém vai dizer que a tecnologia e a inteligência artificial veio para piorar o mundo. É verdade. É se adaptar e se voltar para aquilo que tirar o melhor daquilo, né? E poder fazer o seu melhor com aquilo que também pode facilitar a tua vida, né? E se adaptar com esse mundo e esse universo inteiro que está modificando e que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Que seja da melhor forma. Marco, então quero te agradecer. Muito obrigado por ter topado, muito obrigado por estar aqui com a gente. Acho que foi muito legal, galera. Vocês gostaram? Podem mandar seus recados aqui. Tomara que vocês tenham aproveitado a live. Eu adorei, né? Mas enfim, eu sou fã do Marco, então eu não conto, né? No caso,
Legal, não, eu também, então, Cássio, só tenho a agradecer, obviamente, pelo convite, né? Que bom que a gente pode estar aí conversando, usando a tecnologia, inclusive, para trocar conhecimento, né? Compartilhar conhecimento e receber conhecimento, né? É E isso aí, gente. aí, Ele vai fechar, gente, mas muito obrigada. Tudo de bom, fiquem bem, boa semana, restinho de semana e até semana que vem. Um abraço! tchau, gente.